tu começou tocando escondido do teu pai. Que papo é esse, rapaz? A tua mãe que te deu uma força? Fala. Pois é, essa história aí eu contei já algumas vezes e eu acho que já é de domínio público. E, e eu faço questão sempre de ressaltar a minha gratidão à minha mãe, que via um tempo muito livre para nós depois que estudávamos no colégio, lá no colégio primário. Ela via um tempo muito livre as tardes todas. E ela disse, nós temos de aproveitar esse tempo aí com alguma atividade. E Bom Jesus, cidade pequena até hoje, mas naquela época ainda com menos recursos culturais, vamos colocar assim. A minha mãe entendeu de me matricular no colégio das freiras, como nós chamamos, Colégio Nossa Senhora de Fátima. Quantos anos tinha? Eu tinha 7 anos. E que tinha lá o Conservatório Musical Carlos Gomes. E quando ela foi falar para o pai dessa ideia, o pai que trabalhava num restaurante dele mesmo, uma galeteria e uma lancheria. Então o pai ia de manhã para lá e só voltava à noite, não ficava em casa durante o dia todo. E o pai disse que era muita despesa, nós éramos em 4 filhos na época, somos em 5 irmãos, mas na época éramos em 4. E era uma escadinha, os filhos, os irmãos. E aí muita despesa em casa e tal, aquela coisa. E aí o pai disse, não, isso aí não é profissão, músico não é profissão, não precisa fazer isso. Aí o pai tinha toda a razão, hoje eu entendo perfeitamente isso, porque teria um custo no nosso orçamento doméstico, e que aprender a tocar qualquer instrumento não ia somar nada, ou pouca coisa, em termos de profissão. O pai achava melhor que eu continuasse só os meus estudos, reforçasse só os estudos. E a mãe não se conformou com isso, e em conluio com a irmã Luísa, que era a diretora do conservatório, me matriculou, porque a mãe tinha o orçamento dela na medida em que ela fazia doces e salgados para o pai vender na lancheria. Ela vendia pro meu pai comercializar. Olha aí, rapaz. E aí ela tinha o próprio dinheiro dela. E aí... se a Silvia Helena, minha patroa, que tá ali cuidando dos botãozinhos, rapaz, começar a me cobrar pela boia, pelos doces que ela fala de casa, nem dá ideia, não dá ideia. Mas é que era para comercializar, para o pai comercializar. Entendi. E ela que te deu a gaita, então? E aí ela comprou aquela gaita em prestação. A gaita que hoje compõe o cenário do programa Encontro com os Serranos. Tá tem lá até hoje, tem lá, tá lá no cenário. E é verdade que tu escondia a gaita debaixo da cama? Como é que claro, porque eu ficava ensaiando em casa, pai não sabia. Depois das lições. Quando o pai chegava, às vezes ia buscar alguma coisa em casa e a mãe via que o pai chegava com a caminhonete. A mãe dizia, guarda e esconde a gaita, porque ela queria fazer uma surpresa para ele quando eu já soubesse tocar. Entendi. E isso aconteceu 1 ano e pouco depois, quando eu toquei o tango lá com Parcita. Já com 9 anos, toquei o tango lá com Parcita para ele, numa apresentação dos alunos do colégio, que chamaram os demais colegas, aí quando chamaram a mim, o pai estava na plateia, achando que era um sobrinho, que minha mãe disse que era um sobrinho, queria tocar e que ele tinha que ir lá. Quando viu, eu toquei lá com Parcita. E lá com Parcita era o tango que... ele e a mãe gostavam mais. A música deles. E tu pegou ele pelo... Não. Foi uma tarde inesquecível, porque o pai, quando eu terminei a música, o pai subiu na plateia, lá no palco, digo melhor, saiu da plateia e me jogava com gaita e tudo pra cima. Maravilhado com aquilo. Claro. E a partir dali ele matriculou todos os filhos no mesmo colégio de música. Opa, daí sim que veio. Aí veio o Toco, tocando gaita, que depois o Toco passou pro violão. A minha irmã no piano, a Graça, que é médica veterinária. Todos tinham que passar pela escola de música.